comecei num dia e eu falei, ó, no dia seguinte e no outro, a gente vai fazer um off-site com a diretoria da empresa. No meu primeiro dia, fui lá, basicamente, conhecer onde é que era o banheiro, pegar crachá, computador, se localizar. Onde é que fica a copa, liberar o e-mail. E no dia seguinte a gente foi para esse off-site. E nós fomos para esse off-site e eu tinha um flip chart e eu falei para a diretoria, eu falei, tá aqui a nossa estratégia, é assim que a gente vai trabalhar agora. E virei a folha e tinha uma folha em branco. Fala, líder! Aqui é seu host, Luiz Guilherme Prioli, do Acendendo as Luzes, o podcast do IFL-SP. O Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação voluntária, independente e suprapartidária, ou seja, nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas guiados pelos valores de vida, liberdade e propriedade. Para isso, nós utilizamos a metodologia do hexágono da liderança, desenvolvendo nossos associados em 6 pilares: integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e conquista de resultados. Para você que deseja se tornar um líder completo, tem entre 25 e 35 anos, mora em São Paulo, siga nossa rede social, @IFLSP, para ficar por dentro do nosso processo seletivo semestral. E, para quem acompanha o IFL e conhece que nós temos anualmente a nossa edição do Fórum Liberdade e Democracia, esse ano teremos a 10ª edição no dia 20 de outubro, no B32 da Faria Lima. Serão apenas 500 lugares, então para você não perder os primeiros lotes, faz a sua pré-inscrição no nosso site forumsp.org. Em breve a gente vai divulgar mais detalhes. E hoje de co-host comigo tenho Mayara Correia, gerente de podcast do IFL-SP, fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance, gestão de riscos e auditoria interna, que após seu MBA em finanças pela FGV-SP, atualmente está em formação para atuação em conselhos. E Mayra Scarpelli, associado do IFL São Paulo, Mayra atua na área comercial de negociação estratégica com Key Accounts. Possui pós-graduação na FGV com MBA na FIA. E o nosso convidado especial é o Elcio Beninato, que é CEO Latin America da Ingênico e membro da Comissão Executiva de Ética e Responsabilidade. Com passagem por Harvard, Elcio foi conselheiro de várias empresas e é investidor no Grupo Anjos do Brasil. Gente, obrigado a todos vocês por estarem aqui hoje, Elcio, você também. E eu queria começar, com aquela pergunta que é a seguinte, qual que foi a sua trajetória? Como que você se tornou CEO Latin America da Ingênico, empresa grandona dessa? Legal, obrigado pelo convite, obrigado por estarmos aqui hoje. O prazer é nosso. É um prazer estar aqui com vocês. Trajetória longa de vida, muito trabalho, muita dedicação, muito sono perdido. Mas em termos de carreira, eu comecei minha carreira lá nos idos dos anos 80. Com o quê? Comecei trabalhando com sistemas, eu era analista de sistemas, né? Uhum. Trabalhei na Shell, depois fui trabalhar na EDS. Na EDS eu trabalhei durante 20 anos, EDS, empresa do Prospero, lá do Texas. Trabalhei 20 anos, foi uma grande escola para mim, a EDS. E depois, quando eu saí da EDS, eu fui ser presidente da Fair Isaac para a América Latina, né? Na EDS eu tive vários cargos, né? Várias funções e me desenvolvi bastante. A EDS ela faz o quê? A EDS é uma empresa era uma empresa de ela foi adquirida? Prestação de serviços. Ela era uma prestação de serviços. Ela foi a empresa que inventou o outsourcing de IT. Tá? Nossa! Em 1960 e bolinha, pra você ter uma ideia. É o business model de várias empresas. Sem querer entregar a idade, mas eu vi no currículo do Elcio que a data que ele entrou como vice-presidente lá foi 2 anos antes de eu nascer. Ou seja, ele tem alguma experiência. E eu sempre fui um cara muito, digamos, à frente, líder por natureza, digamos assim.
E eu sempre procurei, né, calcar cargos de liderança, de maiores responsabilidades. Nunca me limitei ao meu escopo de trabalho, sempre quis fazer um pouco mais. E realmente assumi cargos importantes. E o meu último cargo lá na EDS era vice-presidente de vendas para a indústria financeira, alguma coisa do gênero. Já foram muitos anos disso, daí já até esqueci qual era o cargo. E como eu estava na indústria financeira, a Fair Isaac, que é uma empresa de inteligência artificial, estou falando isso de 1990 e poucos. Não, Before it was cool, né? Hã? Inteligência artificial before it was cool. Exatamente. Para meios de pagamentos, para crédito, análise de crédito. Até hoje existe o FICO Score, que é a análise de crédito da pessoa física nos Estados Unidos. A empresa é a Fair Isaac que faz isso, né? Quer dizer, se chamava Fair Isaac na época, hoje se chama FICO essa empresa. E aí assumi a presidência para a América Latina dessa empresa, com o desafio de mudar o perfil de faturamento da empresa. Eles vendiam muito licença de software com, né, one-time payment, né? E eles queriam mudar isso para modelo recorrente. Recorrente, exatamente. Que é um desafio, né? E aí a gente implantou isso lá, tive bastante sucesso nesse processo. Depois eu acabei saindo da Fair Isaac, aí fui ser presidente da GXS no Brasil, que foi uma empresa que comprou a Interchange aqui no Brasil. Aí depois... E a Interchange fazia o quê, assim? Porque eu não sou desse meio, então não conheço as empresas. É bem específico mesmo. E o mundo de pagamentos deve ser que nem o mundo de energia que eu trabalhava, assim, é um universo à parte. Universo à parte. A Interchange era uma empresa que, na época, tinha 4 donos. Ela foi fundada pelo Citibank, e depois cada dono tinha 25%. Era o Citi, o Banco Real, na época, quem que era o outro? Era EDS e tinha um quarto dono que agora me fugiu, que eram os donos da Interchange. E na época que eu era da EDS, eu fui conselheiro da Interchange. Entendi. E uma das últimas deliberações numa reunião de conselho que eu estava presente foi de vender Interchange. E o processo de venda demorou algum tempo, tal, e aí eu fui ser presidente da Fair Isaac, aí depois a Interchange foi vendida para a GXS. Quando a GXS comprou, eles me convidaram para assumir a operação no Brasil, né? Legal. Então, e a GXS tinha operação na América Latina, só tinha no Brasil, e depois a gente expandiu para o Chile e alguns outros países, mas de forma bem modesta. Basicamente, o que ela fazia era e-commerce B2B, tá? Era conexão entre empresas, né? Depois eu saí da Interchange, fui convidado para assumir a Unisys para a América Latina. Unisys, antiga empresa que fabricava mainframes, né? E tinha toda uma operação de serviços. Eu fui convidado para assumir essa operação de serviços na América Latina. E aí depois integraram as duas unidades. Serviços do quê? Serviços de tecnologia, serviços de IT de uma maneira geral. Tecnologia era o fator comum dessas aí que te levou? O meu background é em tecnologia, né? Na área de sistemas, depois, né? Na área de sistemas e tal. E depois eu meio que me especializei um pouco mais na área de meios de pagamentos. Entendi. Né? E aí eu fiquei lá 4 anos na Unisys. A Unisys é uma empresa que na América Latina a gente tinha, sei lá, 4.000 e poucos, 5.000 funcionários em vários países. Né? Lá também fui conselheiro de algumas unidades de negócio da Unisys e tal. Aí depois eu acabei saindo da Unisys e montei minha própria empresa de consultoria. Estava tentando vender alguns serviços de consultoria no mercado. Não só para meios de pagamento, mas para empresas de tecnologia, mais especificamente. E aí eu fui convidado para assumir a área de vendas da Sonda. Eu fui lá vender serviços para a Sonda, para o presidente da Sonda. Ele era meu amigo, ex-EDS também. Ele comprou o pacote integral. Ele falou, vem cuidar dessa área. Fizemos lá um acordo para eu ficar lá um tempo. Legal. E aí a Ingênico acabou me chamando e eu comecei na Ingênico há 4 anos, em julho de 2019. Né, com o desafio também de mudar o perfil da venda de basicamente terminais de meios de pagamento para desenvolver mais serviços. Isso se enquadra em transformação digital da empresa?
Isso se enquadra em transformação digital, isso se enquadra em transformação do business também, nesse sentido de você, ao invés de ter receita one-time de vendas de produtos terminais, para vendas de serviço recorrente. E aí foi numa época bem interessante, né? Essa que o Elcio entrou, eu entrei um pouco depois, mas onde questionava-se muito a continuidade dos equipamentos, né? Em seguida veio a pandemia, então absolutamente postergou toda a experiência e o que existia, que teria de demanda no mundo, quase que triplicou, né? Dada esse novo cenário. Muito bom. Mas é uma experiência interessante essa história aí, digamos, de carreira e essas mudanças todas que, né, a gente enfrentou, meios de pagamento, enfrentamos dificuldades lá em 2018, com a quebra dos bancos importantes, Lehman Brothers, etc. Pandemia, outro grande desafio, né, sem dúvida. Falta de componentes no mercado, componentes eletrônicos, outro grande desafio, mas são os desafios que a gente vai enfrentando, que a gente tem que encarar. E hoje, como CEO, você tem quantas pessoas sob a sua liderança? A Ingenico é uma empresa pequena em termos de número de funcionários, né? Então, a gente tem hoje, na América Latina, a gente tem 170, 180 funcionários, é pequeno, com um faturamento de em torno de 200 milhões de euros por ano. Então, se você fizer a conta aí do revenue por funcionário, é um revenue bastante interessante. Né? Que interessante. E, então, você ali liderou empresas com 5 mil, 6 mil funcionários e empresas assim com um time mais enxuto de 178. Qual foi a principal diferença que você viu nesses dois modelos? De liderar times muito grandes e liderar times mais enxutos? Cara, conceitualmente é a mesma coisa. É lógico que a complexidade muda no sentido de que quando você tem um grupo muito grande de pessoas, é muito mais difícil você fazer com que todo mundo reme na mesma direção. Mas eu acho que conceitualmente é a mesma coisa. É você dar uma direção clara, uma orientação clara para as pessoas, trazer o time junto com você, né, e fazer com que todo mundo acredite naquela história. E na hora de dar a direção, não é simplesmente uma direção ditatorial. Não adianta você dizer é para lá que a gente vai se o time não está junto com você. Certo. Se o time não está comprado. Então, fazer o time comprar a ideia e ir junto com você. Eu brinco, por exemplo, quando eu entrei na Interchange, a Interchange era uma líder de mercado, né? Certo. E quando eu entrei na Interchange, eu fui trazido pela corporação americana, uma empresa americana, e nós tínhamos lá um time de pessoas que ficaram apreensivas. Pô, vai chegar um novo presidente, como é que vai ser, né? Mas aquele cara que muda tudo. Vai mudar tudo, não sei o que e tal. Eu tenho uma história pitoresca que é o seguinte, eu comecei num dia e eu falei, no dia seguinte e no outro, a gente vai fazer um off-site com a diretoria da empresa. Então, no meu primeiro dia, fui lá, basicamente, conhecer onde é que era o banheiro, pegar crachá, computador, se localizar. Onde é que fica a copa, liberar o e-mail. E no dia seguinte, a gente foi para esse off-site. E nós fomos para esse off-site e eu tinha um flip chart e eu falei para a diretoria, eu falei, tá aqui a nossa estratégia, é assim que a gente vai trabalhar agora. E virei a folha e tinha uma folha em branco. Aí o pessoal me olhou assim, esquisito. Eu falei, olha, nós somos líderes de mercado. Nós somos a maior empresa nesse segmento. Vocês são os diretores dessa empresa. Vocês trouxeram essa empresa até aqui. Se vocês não sabem o que a gente precisa fazer daqui para frente, ninguém mais sabe. Então nós vamos construir juntos quais são os problemas que a gente enfrenta, para onde que a gente tem que caminhar e qual que é o caminho, qual que é a direção que a gente vai. E nós vamos construir isso juntos aqui nesses 2 dias, nesse off-site. Foi ser um relato legal. Muito legal. Muito legal. Muito bacana. Legal. Muito legal. Eles ficaram assustados. Eles acharam que eu fosse chegar lá e dizer, é assim que a gente vai fazer, é essa mudança que a gente vai acontecer, né? Eu vou trocar tais pessoas. Não. E a gente montou uma lista, a gente fez um laundry list, né? Uma lista de coisas, de problemas que a gente tinha que enfrentar, gigantesca. A gente fez um brainstorming bem grande de coisas. Um mapeamento ali de tudo. Tudo. E era tão grande a lista que depois a gente agrupou e a gente falou, olha, a gente não vai conseguir atacar isso aqui em 2 dias. E a gente decidiu
em conjunto, ali na reunião, não foi uma determinação minha, eu falei, como é que a gente vai atacar isso? A gente decidiu que toda terça e toda quinta-feira a gente ia almoçar dentro do escritório, a diretoria toda. Durante 2 horas a gente ia se reunir durante o almoço, atacando cada ponto daquela lista. E isso aconteceu durante meses a fio. E aí depois, obviamente, essa pauta foi se renovando e a gente foi endereçando as coisas que a gente tinha que fazer na empresa. Né? Muito bacana. Muito legal. Lá eu tinha muita liberdade para fazer as coisas, porque o nosso modelo dentro da Interchange ou da GXS aqui no Brasil era um pouco diferente dos Estados Unidos. Em outras empresas, você vem com um mandato um pouco mais top-down, determinado, assim. Top-down. Né? E aí como é que você faz para receber isso top-down e depois, né, trazer o time, traduzir, ver como é que a gente... engajado. Né? Como é que a gente faz o nosso jeito tupiniquim aqui de resolver as questões? E tem que trazer o time junto e fazer essa né, assimilação e também fazer o mesmo esquema. Pô. Tá na nossa mão. A decisão é nossa. Nós 4 aqui temos que resolver o problema. Como é que a gente vai resolver? Não sou eu que vou dizer como é que a gente vai resolver. E né? até hoje você tem rituais com a sua equipe, né? Eu imagino que não sejam 180 funcionários que estão abaixo diretamente de você, mas você tem rituais com essas pessoas ou com as equipes para manter o pessoal engajado, manter o pessoal na mesma direção? Olha, a gente tem algumas coisas, obviamente, a gente tem reunião de diretoria periódica que a gente faz. Inclusive, eu saí de uma reunião dessas agora para vir para cá. A nossa reunião é quinzenal. Inclusive, a gente acabou de reestruturar a reunião porque ela estava muito frouxa, a reunião, digamos assim. A gente tem um processo de town hall, né? ou juntar todos os funcionários no escritório e falar. A gente costumava fazer isso trimestralmente, a gente dá uma parada, mas a gente retomou aí agora. Vocês são 100% presencial? Não. Híbrido? Não. Híbrido. E tem muita gente que não vai ao escritório. A orientação é, pelo menos 2 vezes por semana, ir ao escritório. Entendi. A gente tinha um escritório anteriormente que era 100% presencial. Cada diretor tinha a sua sala, a gente tinha lá 2 andares aqui na Vila Olímpia. Quando veio a pandemia, a gente imediatamente fechou o escritório e logo em seguida a gente já entrou com uma determinação, vamos aproveitar, vamos devolver metade do escritório, um dos andares. E aí me disseram, pô, mas aí não vai caber as pessoas no outro andar. Eu falei, acaba com todas as salas de diretoria. A tua sala também? Eu falei, acaba com a minha sala. Eu não tenho mais sala, ninguém mais tem sala. Vamos fazer tudo, né, plano aberto, 2 salas de reuniões e a gente implantou esse negócio e depois de a pandemia demorou aí 2 anos e tal, a gente logo em seguida adotou aquele sistema de você reservar a tua mesa quando você vai para o escritório, teve uma recomendação, a gente reduziu a metade, então cabe no escritório hoje, 55%, 60% do contingente. Fizemos toda uma reforma no escritório, ficou bem bonito o escritório. Ficou bem bonito. E as pessoas vão conforme a necessidade. Tem mais reuniões presenciais, os líderes chamam as pessoas para as reuniões ou não. Legal. Então, mas a recomendação é 2 vezes por semana. Mas não é obrigatório, não é necessariamente dessa forma. Alguns líderes preferem trazer o time, às quintas-feiras o pessoal vai para o escritório e trabalha de lá. Outros preferem terça-feira, outros segunda e assim por diante. Né? E hoje em dia a gestão é muito mais por entrega do que por horário de entrada e saída, né, Elcio? Eu tenho uma pergunta para você. Qual o equilíbrio entre a confiança e o monitoramento do desempenho nessa situação? Olha, quando entrou a pandemia, eu lembro claramente que a gente teve uma reunião na quinta-feira, era uma reunião de diretoria, às quintas, e a gente falou, olha, está vindo aí a pandemia, é bem provável que a gente tenha que fechar o escritório. Virei para a nossa pessoa de IT e perguntei para ela, você tem como garantir que todo mundo vai conseguir se conectar de casa e trabalhar de casa? Ela falou, eu tenho que verificar, eu te dou uma resposta. Eu falei, eu quero essa resposta amanhã. Ela veio com a resposta na sexta-feira. Na sexta-feira à noite eu determinei, a partir de segunda-feira todo mundo em casa. A resposta foi positiva que a gente pediu. Falei, a partir de segunda-feira, escritório fechado, todo mundo em casa.
E aí veio aquela paranoia, mas como é que a gente vai controlar as pessoas? Como é que a gente vai gerenciar isso? Se as pessoas estão em casa, como é que a gente vai controlar o horário? Eu falei, pega pelo login, pega de qualquer jeito. E a gente começou a acompanhar durante um período o login das pessoas e tal, e a gente viu que estava indo bem. E os resultados, as entregas, estavam indo bem. A gente não teve nenhum problema de, sabe, pessoal abusar disso daí, né? E nós fomos uma das primeiras empresas no Brasil a trocar o contrato de trabalho dos funcionários. Como assim? O nosso contrato de trabalho, o meu local de trabalho é a minha casa, não é o escritório. Tá? E também houve um certo pânico, como é que a gente vai fazer isso? E eu lembro de várias conversas e reuniões que eu tive com o pessoal, e eu dizia o seguinte, pessoal, nós somos todos adultos, nós somos pagos para fazer o nosso trabalho. Se nós não sabemos fazer o nosso trabalho, e se nós não sabemos nos controlar, autocontrolar, essas pessoas não servem para a nossa empresa. Demite. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade. Então, nós hoje somos cobrados por entrega, por resultado. Nós não somos cobrados por horário de trabalho. E eu falava para o pessoal isso, e eles ficavam até meio apavorados em reuniões, que eu falava assim, olha, se o cara de manhã ele tem que levar o cachorro dele para passear, qual é o problema dele trabalhar um pouco mais tarde? Se ele precisa ir a uma academia, se ele precisa a um médico, você não precisa controlar se ele está das 8 às 5, das 9 às 6, que a tua métrica conectados. É outra. Minha métrica é entrega, eu não me importo com isso. E aí eu falava, e as pessoas ficavam apavoradas, porque eu falava assim... Eu falava para eles assim, olha, eu tenho uma facilidade enorme de dormir. Se eu tenho sono, eu durmo. Então, às vezes, se eu tenho um intervalo entre uma reunião das 3h30 às 4h, eu deito no sofá e eu durmo 15 minutos, 20 minutos. Qual é o problema de eu dormir 15 minutos, 20 minutos? Os caras falaram, caraca, o CEO falou que dorme no horário de trabalho. As pessoas ficavam assustadas, em choque. E eu não tenho medo de falar isso. É verdade. Agora, o meu chefe ficava em Singapura. À meia-noite, eu estava trocando e-mail com esse cara. Quantas vezes eu tive call 4h da madrugada? Quantas vezes eu tive call às 5h da manhã? Eu tinha reunião recorrente toda segunda-feira, das 7 da manhã às 10 da manhã. Isso era normal. Pô, mas o nosso horário de trabalho é às 8 ou é às 9. Não interessa. Não interessa. É mais de adaptar isso pelo dia da pessoa, de acordo, vai ter dias que pode até ser menos, vai ter dia que vai ser um pouquinho mais, mas... Focar a entrega, né? O que acabou acontecendo na empresa é que a gente viu uma produtividade maior das pessoas. Você tinha me perguntado que outras práticas eu tenho com as pessoas. Eu faço um café com os funcionários. Além da reunião de diretoria, de town halls e tal, eu faço café com funcionários. Então, o que eu faço? Eu pego um grupo pequeno de pessoas, 8, 10, 12 pessoas, aleatórias, e uma vez por semana, às vezes eu faço um período, às vezes, de várias sessões por semana, aí cubro todo o contingente, e não só Brasil, mas América Latina inteira. Depois eu dou uma parada, depois eu recomeço isso. E nessa conversa com os funcionários, é literalmente um bate-papo. Né? Peço para as pessoas se apresentarem quando não se conhecem e tal. E depois eu abro para eles fazerem perguntas, o que eles quiserem perguntar. E eu brinco com eles. Vocês podem perguntar qualquer coisa, menos me recuso a falar de política, futebol e religião. O resto a gente pode falar sobre o que vocês quiserem. E qual foi a pergunta mais diferente que você recebeu até hoje? É engraçado, eu não vou dizer a pergunta mais diferente, mas teve um bate-papo desses que eu falei, vocês podem falar sobre o que vocês quiserem. E o pessoal ficou falando sobre amenidades, perguntaram coisas da minha vida pessoal, perguntaram para outras pessoas. Acho que era essa palavra que eu estava procurando. E aí depois veio um comentário de uma das pessoas que estava no call dizendo assim, que estava nessa reunião dizendo assim, a gente poderia ter falado mais de trabalho. Eu falei para ele, cara, a agenda é de vocês, eu não tenho agenda nenhuma, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se vocês não falaram de trabalho, eu não vou falar de trabalho. Se vocês quiserem me perguntar de trabalho, eu vou focar em trabalho. A maioria dessas reuniões é focada em trabalho, né?
Eu não sei se teve assim uma pergunta inusitada e já teve muita pergunta capciosa, do tipo, olha, eu vi que está acontecendo tal coisa, tal. Passarinho me contou. Passarinho. E eu sou muito transparente. Então, quando me perguntam, eu falo. Às vezes... Cuidado com o que pergunta. Não, às vezes tem algumas coisas que são assim um pouco mais delicadas de falar. Eu falo, porque eu acho que, de novo, são todos profissionais, são todos adultos, são responsáveis. E eu costumo dizer, eu falo, vou falar isso daqui e tal. Tem uma parte disso daqui que, né, Não tomem posso cuidado. abrir, tá? Sim. Tomem cuidado com essa informação. Ou se essa informação cair no mercado, isso pode nos prejudicar. Então, por favor, tomem cuidado com essa informação. É interessante, então, o voto de confiança ali. Eu voto de confiança. E eu nunca tive problema com isso. Nunca tive problema. Nunca tive problema de alguém que ouviu alguma coisa lá na reunião e depois saiu falando por aí. Eu nunca tive E problema. durante a sua trajetória, você mencionou algumas vezes a sua atuação em conselhos, né? Eu gosto de sempre fazer essa pergunta mais. Conselheira. A gente, como consultora, a gente participa de reuniões de conselho, né? Não é uma coisa que a gente nunca tenha participado. Mas como foi a tua primeira reunião de conselho como conselheiro, não como participante daquela reunião? Como você se sentiu? Você ficou nervoso? Foi leve? Como foi para você? Foi muito estranho. Eu lembro muito bem da minha primeira reunião de conselho, porque tinha um conselho formado que já atuava há algum tempo. E como eu falo, a minha primeira reunião de conselho foi como conselheiro da Interchange. Então eram 4 donos e cada dono tinha 2 cadeiras no conselho e a gente era fazer uma rotação, né? O presidente do conselho às vezes era de uma empresa, depois de um tempo era outra e tal. E eu entrei nessa reunião e já tinha lá outras 7 pessoas que conheciam a empresa há muito tempo, tal, primeira reunião. Então confesso que eu fiquei um pouco nervoso e fiquei achei muito estranho, porque eu falei, pô, esses caras aqui estão falando coisas, mas sem muito compromisso com o resultado, porque eles não vão ter que entregar aquele negócio, né? E eu achei muito estranho e eu confesso que eu não gostei. Não gostei. E eu acabei me posicionando numa de... eu preciso me comprometer com esse resultado. A ponto que depois de algum tempo que eu estava no conselho, eles me pediram para eu ser o interlocutor do conselho perante o presidente da empresa. Então, as Você decisões... virou um conselheiro independente ali. Conselheiro independente. Acho que por conta... mais ou menos, mas tinha as reuniões de conselho, mas quem acabava fazendo as negociações com o presidente, um pouco com a diretoria da empresa, era eu. Eu gosto de perguntar. A gente teve um episódio com a Luísa Barsi que a gente fez essa pergunta para ela. Que ela participa em muitos conselhos, né? Ela participa em bastante. E ela falou que na primeira reunião de conselho ela não sabia se ela podia parar a reunião para fazer xixi. Então ela ficou segurando até alguém querer ir ao banheiro e aí ela foi também. Ela viu que poderia. Então sempre sai alguma resposta interessante. Eu vi também que você morou 10 anos, né, fora do Brasil. Onde você morou? Como foi essa experiência? Você aprendeu alguma questão cultural que você aplicou na sua vida depois? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, essa experiência foi na minha adolescência. Aliás, infância e adolescência. O meu pai trabalhava no Banco do Brasil, ele trabalhava na área internacional do Banco do Brasil. E em função disso, a gente morou na Argentina, no Paraguai, na Itália, Portugal, Bélgica, Luxemburgo e Estados Unidos. Que legal. A gente pulava de galho em galho e era assim, o meu pai chegava em casa um dia e falava, semana que vem a gente está se mudando. Ou daqui a 2 semanas, ou daqui a 3 semanas. Então você não tinha nem tempo de se preparar e tal. E algumas situações a gente foi para países onde a gente não falava a língua. Né? Eu lembro quando eu saí daqui, fui para a Itália, eu estava no Brasil, a gente foi morar na Itália, eu não sabia falar italiano. Eu tinha 10 anos de idade e eu tinha que ir para a escola. Sim. Cheguei na Itália 3, 4, 5 dias depois, eu tive que ir para a escola. Cheguei na escola, eu não sabia o que eu tinha que fazer, para onde que eu tinha que ir, eu não sabia nem perguntar. E aí chegou aquela monte de criança lá, começaram a formar fila, falei, putz, que fila que eu entro? Aí a criançada começou a subir, eu falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou ficar encostado aqui num canto, né?
E a molecada toda subiu, eu fui o último que ficou lá, né? Aí veio lá um cara e falou, o que você tá fazendo? Quer dizer, imagino que ele falou isso, né? O que você tá fazendo? Casa faz qui. Aí eu tentei me comunicar com ele, não consegui. Ele falou, já sei, sou ele brasiliano. Aí me levou lá para uma sala e tal. Aí aquela cena ridícula que toda criança odeia, né? Me levou na frente da sala, já tava todo mundo lá, me apresentou, sou um coleguinha de vocês, um brasileiro e tal. E aí fiquei lá um tempo sem entender nada, mas eu tinha que ir à aula, né? Até que um dia descobri, e eu não conseguia fazer amigos, né? Até que um dia alguém falou recreio e tal, tava jogando bola. Pô, ele é brasileiro, ele deve saber jogar bola. Aí me botaram no campo, acabei fazendo um gol, aí virei popular, virei amigo de todo mundo. Em 2 meses eu tava falando italiano. Mas, voltando à tua pergunta mais especificamente, isso me deu a oportunidade de falar 5 línguas, né? Eu falo 5 línguas hoje. Isso me deu uma visão de mundo muito diferente, porque uma das coisas que meu pai sempre fez, ele sempre fez questão de nos colocar para estudar em escolas locais. Então ele não fez aquele esquema, vou botar em escola americana, escola internacional, escola americana para seguir o currículo. Não, ele sempre nos colocou para estudar em escolas locais, porque ele falava o seguinte, você está num país, você está tendo a oportunidade de conhecer uma cultura nova, aprender uma língua nova, interagir com pessoas diferentes. Se eu te colocar numa escola americana, você vai ficar bitolado naquela cultura. E a minha ideia não era raiz, essa. Né? Então, é bem diferente, né? E é lógico que a gente passou por vários perrengues nessa situação, né? Nós somos 4 irmãos, né? Eu tenho mais 3 irmãos e os 4 passamos por vários perrengues aí nessa situação. Mas isso fez com que a gente aprendesse a se virar. Isso fez com que a gente não passasse aperto, né? Tipo, na hora do aperto você sabe, né? Sabe o que fazer. E aprender línguas, conhecer culturas, viver, né, com as pessoas do país é muito rico, interessante. Né? Você vivia culturas diferentes, você não só era como é que se diz, um turista. E a outra coisa que meu pai sempre falava, você está num país, não fale mal daquele país, pelo amor de Deus, porque os caras vão te mandar embora. Então, aprenda o que eles estão... Um diplomata. Aprenda o que eles estão fazendo lá naquele país, aprecie. Né? Uma das minhas perguntas era o que te forjou. Eu acho que eu já posso riscar ela aqui da minha listinha, né? Moradas constantes pelo mundo. Eu acho que é curioso isso, né? Porque eu tive na minha infância e adolescência, isso aconteceu, a primeira vez que eu saí do Brasil eu tinha 1 ano de idade, pra você ter uma ideia. E foi até os meus 16 anos de idade. Eu voltei pro Brasil aos 16. E apesar dessa mudança constante que a gente tinha, né? Depois eu fui trabalhar numa empresa que eu fiquei 20 anos. E era muito engraçado, porque eu ficava pensando nisso, eu falava, pô, como é que eu posso estar tanto tempo nessa empresa? Mas... na verdade, eu nunca fiquei mais do que 1 ano e meio, 2 anos na mesma função dentro daquela empresa. Eu sempre estava procurando fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova e expandir o meu conhecimento, expandir a minha área de atuação, que nem eu falei anteriormente, eu não me limitava a fazer aquilo que estava no meu job description. Né? Eu queria mais, eu queria aprender e evoluir. Né? Tem algum ritual, aqui a gente estava falando daqueles rituais, né? Tem algum ritual que você exige da sua equipe? Que reporta direto para você, por exemplo, você exige que eles façam one-on-one com a equipe deles, alguma coisa que você deixa eles liderarem no estilo deles ali, conforme eles vão trazendo as métricas para você, trazendo as informações que você está precisando. Eu não faço one-on-one com o meu time. O que eu falo para eles é o seguinte, se eu marcar uma reunião semanal com você, mesmo que seja de meia hora, 15 minutos, 1 hora, seja lá o que for, quando você tiver um problema, você vai esperar chegar a reunião para me falar. Eu prefiro que você me fale na hora que aconteceu o problema. Então, eu não quero marcar o one-on-one com você. Se você quiser marcar um one-on-one comigo, beleza, eu não tenho problema nenhum. Podemos marcar. Mas eu não faço questão. E eu aprendi isso com um líder meu, um chefe que eu tive na EDS. Ele fazia isso. Ele falava, Elcio, se você tiver um problema, se você tiver uma dificuldade, se você tiver alguma coisa que eu posso resolver para você, me chama na hora. Não tem por que esperar. Me avisa. Não tem por que esperar.
Se você tiver um one-on-one comigo daqui a 2, 3 dias, você vai esperar 2, 3 dias para falar desse assunto. Né? Eu, por exemplo, tenho um one-on-one com o meu chefe e eu muitas vezes eu espero 2, 3 dias porque eu vou aproveitar aquela oportunidade de falar com ele. Falar mais aprofundado, né? Mas o que eu falo para minha equipe, e eu falo sempre isso, e não só para quem se reporta diretamente a mim, mas para qualquer funcionário da Ingênico, é que eu estou a um clique de distância deles. Se você abriu, nós trabalhamos com Teams no escritório, se você abrir o Teams, você acha meu nome lá, você dá um clique e você me chama. Você escreve uma mensagem para mim e eu respondo imediatamente. Hoje em dia ficou muito mais fácil você ter acesso a certas pessoas da empresa, né? Antigamente, ia ser bem mais difícil ter acesso ao CEO, ao C-Level, mas ali só você mandar uma mensagem, a pessoa vai estar ali, plim, subiu e... E eu sou muito rápido. É engraçado que o pessoal, inclusive, de contratos, fala, Elcio, às vezes a gente manda um contrato para você assinar em menos de 5 minutos, o contrato já está assinado. Eu falo para eles, olha, eu já tive na posição do outro lado que fica esperando 1 dia, 2 dias, 3 dias para alguém aprovar alguma coisa. Que trava a vida. Pois é. E trava a vida de todo mundo. Eu odeio isso. Eu não quero ser essa trava. Então, você me mandou o contrato, eu leio rapidamente o contrato, eu assino. Me mandam um pedido de aprovar uma passagem aérea, na mesma hora eu aprovo muito rapidamente. E aprovo ou rejeito, né? Se tiver que rejeitar. Mas é muito rápido. Muito bom. E eu tenho uma filosofia de que eu não deixo nada para depois. Se eu mostrar meu celular aqui para você, você vai ver que eu tenho 0 e-mails não lidos. Eu leio todos os meus e-mails, todos os dias, na hora que chego. Talvez eu tenha 1, 2, porque me mandaram agora. Né? A gente está no podcast. Mas... E com tudo isso, você consegue ter um work-life balance interessante? Consigo, porque das 13h30 às 4 eu não tenho reunião, eu durmo. Ou das 15 minutos antes da reunião das 4, né? Não, é brincadeira. Eu acho que eu consigo. Eu sou muito ligado no trabalho. Eu sou muito, que nem eu falei, as coisas não passam, não demoram, eu sou rápido para responder. Você está trabalhando com fusos internacionais diferentes também? Também tem isso, né? Eu tenho funcionário que está 3 horas para trás agora. Né? Então, às vezes, o cara me chama 8 horas da noite, 9 horas da noite, querendo... Ele me manda um WhatsApp, posso falar com você? Sim, claro. Não, agora não posso, eu estou jantando, te ligo daqui a 15 minutos. Mas eu não paro. E isso é uma coisa ruim, porque eu mesmo quando eu tiro férias, eu não paro. Eu tô ligado. Não me custa. Mas eu acho que eu tenho uma vantagem. Eu desligo rapidamente. Eu desligo facilmente. Então, se eu tô aqui, por exemplo, com vocês, eu não tô... Lógico, estou pensando no trabalho porque a gente está falando de trabalho aqui. Né? Mas se a gente estivesse aqui tomando um chopp e batendo um papo... Acho que dá para pedir chopp aqui. Né? Estaria 0 preocupado com o trabalho. Legal. Né? E se alguém precisar de mim, alguém vai me chamar, vai tocar, eu vou atender, Você liga vou falar, a chavinha. vou resolver, ligo a chave, faço o que eu tenho que fazer. Eu acho que um dos fatores interessantes para o work-life balance, quando a gente pensa nisso, é a flexibilidade, que é uma coisa que você já falou que você gosta, desde o exemplo lá da sonequinha, do pessoal passear com o cachorro, que é uma coisa que você implementa na tua empresa, você implementa na tua vida e você passa para todas as outras pessoas, né? Não é uma coisa exclusiva de diretor, de CEO, nem nada. Não, então, de forma alguma. E aí acho que você passa isso, porque o negócio que mais trava as pessoas na vida de trabalho é, putz, eu preciso fazer uma coisa importante aqui, isso aqui tem o dia a dia do trabalho, eu não posso sair daqui desse escritório de tal a tal hora. Aí você trava a vida e só consegue resolver certos problemas de final de semana. Não, e as pessoas têm a liberdade. Às vezes eu chamo alguém e o cara fala, me dá 5 minutos que eu tô indo pegar meu cachorro aqui no veterinário e já tô voltando, 3 horas da tarde. Ok. E tá tudo bem, né? Tem gente que fala, tô numa reunião, tô terminando aqui. É muito curioso. As pessoas têm a liberdade e se sentem à vontade de me falar isso. Não é problema. Eu posso ligar para um cara às 3 horas da tarde e o cara falar, pô, eu tô terminando minha esteira, me dá 15 minutos que eu te ligo? Qual é o problema? O cara tá fazendo a esteira dele das 2h30 às 3, das 2 às 3. E você vê os diferentes tipos de liderança, né? A gente teve conversa assim de
de trabalho remoto, trabalho presencial, quantas pessoas você falou assim, a gente está em modelo híbrido, eu tenho essa flexibilidade, é o tipo de liderança de cultura de liderança que você impõe na empresa ali, né? Porque a liderança vem sempre de cima, a cultura vem sempre de cima. A gente fez um podcast também com o Marcelo Cohen, CEO da BeFly, e ele falou, ele tem uma postura assim, completamente diferente, né? Ele falou assim, cara, aqui é todo mundo presencial, pessoa que está remota, durante esse período tem que estar 100% on call, né? De tipo, cara, se a pessoa precisa ser chamada, tem que estar chamada, porque esse é o período que a gente está contratando da pessoa, né? Que tem... Ele usou um termo super engraçado, que ele falou, não, aqui a gente faz híbrido, de segunda a sexta no escritório, sábado e domingo em casa. Eu não lembrava dessa. Eu vi essa daí alguém de consultoria falou isso, uma grande empresa de consultoria. Parece uma frase de alguém de consultoria também. Mas eu acho que depende também do tipo de trabalho que você tem, do tipo de atuação. Um helpdesk não dá para fazer um negócio desse tipo. Helpdesk tem que ter horário, ele tem que trabalhar ali, não tem jeito, né? Ou SLA, né? Se o cara tem um SLA de... Tem que estar disponível, né? O Pádua, ele falou pra gente que foi bacana a definição que ele fez para quando um híbrido ou quando um home office funciona. Tem que ser bom pro cliente, pra empresa e pro funcionário. Exatamente nessa ordem, né? Foi o que ele trouxe, eu achei bem bacana. Sem dúvida. E eu, assim, a gente não deixou a peteca cair. O nosso modelo de trabalho, a forma como a gente trabalha, permite isso. Tem algumas funções, algumas áreas dentro da empresa que não dá para ser assim. Tem algumas funções, algumas áreas que os caras têm que estar lá no laboratório, consertando o terminal. Exato. Não tem jeito, não tem jeito. Não dá para ser desse jeito. Mas onde dá, né? Hã? Onde dá. Onde dá, por que não? Né? Por que não? Eu falei aqui de assinar contrato e tal. O nosso diretor de legal, é muito normal ele me mandar e-mail 10 horas da noite. Porque é um horário que ele se sente mais produtivo. Ele trabalha menos de manhã cedo e mais no final da tarde para a noite. E ele me manda a mensagem, eu respondo. Eu sou muito, muito rápido, já falei, né? Então, meu chefe às vezes me mandava mensagem à meia-noite, 1h da manhã, eu respondia. Eu podia até estar dormindo. Às vezes eu acordava, olhava e respondia. Que é uma coisa bem valorizada, né? Porque vários presidentes de empresa acabam carregando uma inacessibilidade. Inacessibilidade, sim. Então, o fato de você estar acessível, você está sempre dando exemplo. Das pessoas. Porque tipo, não, pô, ele não responde, quem disse que eu tenho que responder rápido? E esse negócio de dar a responsabilidade, né? De todos somos adultos, todos somos profissionais. Eu saí do mundo CLT para empreender porque eu me senti uma criança trabalhando numa empresa. Quando eu queria viajar com a minha família, eu tinha que pedir para uma pessoa que muitas vezes produzia menos do que eu. E eu ficava, poxa, eu não quero isso para minha vida, eu vou ser dona do meu nariz. E talvez se eu tivesse nessa altura, né, nessa época de hoje para tomar essa decisão, talvez eu não teria tomado de uma forma tão fácil. Eu acho que eu teria tomado, mas eu teria pensado algumas vezes antes de seguir por esse caminho, que não é fácil também. Eu viajo muito a trabalho. Agora, inclusive, eu tenho que ir uma vez por mês para uma reunião do comitê executivo da empresa, que geralmente é em Paris ou é a Engenico é uma empresa francesa, né? Agora, este mês a gente vai ser em Atlanta. Aí, logo em seguida, na semana seguinte, a gente tem uma reunião em Dublin. Então, eu viajo muito. Então, pelo fato de eu estar viajando muito, eu também estou em fusos horários diferentes, né? Então, às vezes, sei lá, eu estou em Paris, tem uma reunião aqui, né, aqui no Brasil, 7 horas, 6 horas. 6 horas, lá são 10 horas da noite. Eu entro na reunião 10 horas da noite. Né? Então, isso me faz perceber que eu posso trabalhar de qualquer lugar onde eu esteja. Né? Inclusive, eu estabeleci uma meta para mim. Não sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. Deve, claro. Agora o povo está curioso. Eu estabeleci uma meta para mim que pelo menos 2 vezes por ano, eu vou morar durante um mês em algum lugar do mundo que não seja São Paulo. Que legal. E vou trabalhar normalmente nesse lugar. Vou, obviamente, me adaptar com relação ao fuso. Já fiz uma vez nos Estados Unidos, não cheguei a ficar um mês, fiquei 20 dias. Tinha um plano de fazer isso em Paris, mas eu acabei ficando só 5, 7 dias. 7 dias eu fiquei.
E tive que voltar mais cedo, mas isso é possível. Por que não passar uma temporada na Austrália, trabalhando de madrugada? É isso, Trabalhando de madrugada. Nômade digital. Mas levar a vida, aproveitar um pouco, né? Então, sim. por exemplo, quando eu estive nos Estados Unidos, eu trabalhava super cedo, começava tipo 5 horas da manhã. Quando eu chegava mais 4 e pouco, eu já estava mais liberado, mais tranquilo. Ia pra praia. Ia lá ficava até 8 horas da noite vendo o pôr do sol na praia. Delícia. Legal, bonito, gostoso. Quando você entrevista alguém, não uma pergunta mais direcionada para a forma do seu trabalho e como você busca as pessoas, tem alguma pergunta que você sempre faz? Tem alguma característica pessoal na pessoa, a forma dela, né, agir, ou enfim, alguma coisa em comum que você busca nas pessoas que trabalham diretamente com você? Como você encontra talento? Eu não vou falar especificamente de entrevista, depois eu falo de entrevista. Mas você abriu uma porta aí para falar de uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante. A gente hoje fala de diversidade, fala-se muito de diversidade. Né? E empresa europeia, infelizmente, quando fala diversidade, só fala diversidade de gênero. E, basicamente, sexo masculino e feminino. Né? E a gente tem milhões de outros tipos de diversidade no mundo, né? Mas eu acho que uma diversidade que a gente deixa em segundo plano é o estilo de cada um. Tá? E isso é importante. Isso não varia de gênero, necessariamente. Mas eu acho que uma equipe boa é uma equipe que se complementa em termos de estilo de trabalho. E a diversidade nos estilos faz com que essa equipe seja mais rica. Quais seriam os estilos assim que você... Você pode olhar metodologias como DISC, MBTI, tem várias MTBI, sei lá, esqueci agora. Acho que é MBTI. Tem várias, né? Mas eu não preciso fazer um teste de DISC ou de MTBI para saber qual que é o teu estilo de trabalho, mas pela forma de você se posicionar, se você for contratar um cara de vendas que seja um cara introvertido, esquece, você está contratando a pessoa errada. Né? Se você for contratar um cara, sei lá, que vai ver as coisas técnicas da tua empresa, que for um cara altamente extrovertido, talvez não seja o cara para ficar lá, né? Então, coisas desse tipo você tem que levar em consideração. Né? E eu acho isso muito importante. Então, e eu acho que um erro que algumas empresas e alguns líderes cometem é procurar contratar pessoas que sejam iguais a eles. E eu acho que esse erro acontece muito. Então, se eu sou um cara controlador, eu só vou contratar pessoas controladoras, porque eu gosto de trabalhar de forma segura, controladora, entre aspas. E eu sei que esses caras aqui também, que vão trabalhar comigo, vão ser controladores. Sim. Né? Se eu sou um cara totalmente relax, né, de brincadeira, não sei o que lá, eu vou contratar uma equipe que nem eu. Né? Tá errado. Tá errado. Acha... Desculpa, perdão, pode continuar. É que a minha dúvida era um pouco nisso, porque você falou sobre que ir além do gênero, né? Só que eu fico pensando nas pessoas, quando elas estão vendo diversidade na empresa, é muito mais metrificável, né? Eu falar assim, olha, a gente tem uma meta de colocar essa porcentagem sendo mais próximo de 50%. E aí fica muito fácil você falar assim, ó, tem 50% de homens e 50% de mulheres. Como que você metrificaria para, por exemplo, apresentar? Não dá, né? Até daria, né? Se você pegar, por exemplo... 4 tipos principais, alguma coisa assim. Se você pegar essas metodologias, se você quiser usar essas metodologias, você pode dar uma olhada no mapa de liderança da empresa, por exemplo, como é que está posicionado de acordo com essa metodologia. Você poderia fazer isso. Tá? Eu não faço exatamente isso, mas um pouco de feeling. Né? Um pouco de feeling de como que isso acontece. E eu costumava brincar, algum tempo atrás, quando eu
em outras posições de presidente de empresa, eu costumava dizer duas coisas. Eu falava, olha, eu sou o embaixador do Brasil ou da América Latina perante a corporação e também sou o embaixador da corporação perante a América Latina. E a outra coisa que eu falava é que eu era como se eu fosse um maestro de uma grande orquestra, onde, né, cada um toca um instrumento e eu estou lá regendo a orquestra. E depois eu falei, alguém fez uma analogia um pouco diferente, que eu falei, caramba, como eu fui idiota de pensar dessa forma, né? E, na verdade, eu acho que a diretoria de uma empresa é uma grande banda de jazz. Olha só. Onde cada um toca um instrumento, cada um conhece daquele instrumento, conhece muito bem daquele instrumento. Gostei do exemplo. Só que em determinado momento, nós três aqui vamos baixar o volume do nosso instrumento para ela tocar o dela, para ela fazer o solo dela. Em outro momento, nós três vamos baixar o volume do nosso instrumento para ele fazer o solo dele. E em outros momentos vocês vão baixar, eu vou fazer e assim por diante. Total. Então, na hora que a gente está falando de números, de finanças, quem vai solar, quem vai liderar a equipe é o CFO, porque ele domina esse assunto. Então, eu sou um instrumento, e todos nós, nessa equipe, vamos ser um instrumento do CFO. Na hora que a gente estiver falando de, sei lá, operações, quem vai solar é o COO. Eu sou um instrumento dele. Né? Na hora, e assim por diante. E assim por diante. Todos nós estamos tocando a mesma música. Veja bem, todos nós estamos tocando a mesma música, todos nós estamos remando na mesma direção com o nosso barquinho. Mas tem hora que quem vai liderar é um, é outro, dependendo da sua qualificação. Então, a gente tem que ter uma equipe, um grupo de pessoas que se complementam. Eu quero sempre contratar gente que é melhor do que eu, de preferência, porque se o cara é bom, ele vai crescer. Se ele crescer, eu vou crescer junto. Tá? Tem que contratar pessoas que são competentes nas suas áreas, né, de competência e que agreguem valor à equipe, que complementem, né, essa banda de jazz que a gente tem. Eu adorei essa analogia, que eu assisto, adoro La La Land. Eu amo La La Land. Foi lá que eu aprendi sobre jazz, que eles falam assim, não, é uma luta, você vai ver ali, o cara entra, de repente o cara começa o solo dele, e é natural, né? Tipo, as pessoas estão lá tocando, e cada um, eu acho mais legal isso, realmente, do que o maestro. Porque o maestro implica que você sabe exatamente qual que é a música que deve ser tocada, que aí eu acho que se aplica naquelas empresas muito grandes, no qual a pessoa precisa que todo mundo siga aquela coisa, mas em empresas como, por exemplo, pelo que eu estou entendendo, a Ingênico, você tem mais liberdade de poder trabalhar com esse outro tipo de liderança, né? Eu ousaria dizer que dá para você aplicar em qualquer tipo de empresa. Eu acho que é um conceito que é aplicável em qualquer tipo de empresa. É lógico que, de novo, né, da mesma forma como a gente tem liberdade na Ingênico de trabalhar um pouco mais, né, livre, com horários flexíveis, né, tem algum tipo de operação que não dá para você fazer isso. Tem que ter horário, tem que ter regra, tem que ter métrica de entrega, um trabalho um pouco mais manual, mais operacional. Aí é um pouco mais complicado, né? Sim. Mas eu acho que como conceito, eu acho que se aplica principalmente numa diretoria de empresa, sei lá, e isso você pode ir cascateando nos níveis mais abaixo, né? Se você é um profissional super low profile, assim, né? Antes da gente gravar os episódios, eu sempre dou uma pesquisada, mídia, ouvir podcasts, e eu não encontrei tanta coisa, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que você é muito bem relacionado e muito influente no seu meio. Como você faz o seu networking para ser um networking ativo, efetivo, mas ao mesmo tempo, eu não sei que palavra eu uso, mas elegante, não sei, uma coisa mais discreta, né? Acabou de adicionar valor pro podcast aqui, gente. Conseguimos, Elcio falando. Olha, eu não sei, não tinha pensado sobre esse aspecto. Eu não gosto de ficar fazendo autopropaganda, né? Então, eu não sou aquele tipo de cara que fica postando no LinkedIn toda hora.
Eu acho que a gente tem que ser focado naquilo que a gente está fazendo, né? Entregar o resultado, procurar ter sucesso. E o networking a gente faz... tem clubes que eu participo, grupos de executivos que eu participo, tem, sei lá, grupos de presidentes de empresa onde eu participo. Eu, inclusive, estive um pouco ausente ultimamente aí. Mas eu acho que é isso, a gente fazer as conexões, criar laços, amizades e fazer negócio nesses meios que a gente encontra, né? Não sou de ficar alardeando o que eu estou fazendo, não gosto de ficar postando coisa no LinkedIn, no Instagram. Tem potencial para fazer seu próprio podcast, assim, né? A voz de radialista. A voz já temos. A voz ajuda. A voz ajuda. Bom, e para complementar, eu queria fazer uma pergunta. Como uma dica, aqui no nosso instituto, no IFL, nós temos muitos empreendedores e muitas pessoas que estão focando em liderança. Então, a nossa pergunta é, o que você daria de conselho para essas pessoas? Boa pergunta. Eu acho que, assim, os hard skills, né, os conhecimentos técnicos, o conhecimento do negócio, isso daí é um must em qualquer negócio que você esteja fazendo. Você tem que conhecer o business, você tem que conhecer os seus clientes, não sei o quê. Agora, os soft skills, esse é o diferencial. Você saber lidar com pessoas, você fazer a leitura das pessoas, voltando à tua pergunta anterior, né? Como é que você monta um time? Né? Como é que trabalha em time? Né? Pensar, você não é chefe, né? Você não tem subordinados, você tem uma equipe, você tem uma banda de jazz. Se você é um líder, você tem uma banda de jazz. Não interessa o nível onde você está. Né? As pessoas que estão se reportando a você, cada um tem o seu talento, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu expertise, né? E todos têm que se complementar. Se você não encontrar esse complemento, você vai ter um samba de uma lata só, né? Todos são iguais. E você vai tratar todos de forma igual. E na verdade, não. Cada um tem a sua particularidade. Você tem o funcionário que precisa levar o cachorro no veterinário. Né? Você tem o funcionário que faz natação. Você tem o funcionário que faz academia. Você tem o funcionário que gosta de jogar golfe. Você tem que conhecer esse lado das pessoas também, né? A pessoa como pessoa. E saber aproveitar e tirar o potencial das pessoas, o máximo potencial das pessoas. Então, eu acho que isso é diferencial para um líder. Se o cara quiser ser só hard work, né, e focado em única e exclusivamente entrega, resultado, tirar o máximo possível do funcionário, ele consegue, ele chega lá, mas não se sustenta. Isso não vai longe. Isso chega uma hora que a corda arrebenta. Então, eu acho que é por aí. Então, buscar a complementariedade na sua equipe, né? Porque acho que ninguém empreende sozinho. Então, você vai sempre precisar de uma equipe. Busque equipe complementar a você. Sim. Exatamente. Quem complementa os teus conhecimentos, as suas capacidades, quem pode agregar valor e trazer E trazer um resultado. Contraponto, né? O contraponto, Na hora que eu estava falando de diversidade, é isso. Talvez você usou a palavra aí que... Né, eu acho que cada um vai ter um contraponto. Né? Vai ter uma visão diferente daquele mesmo objeto que está se olhando e pensar de uma forma diferente. Daí sai criatividade, inovação, uma série de outras coisas. E antes de fazer a nossa última pergunta aqui, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiro a Blue Space, aqui esse estúdio maravilhoso, com mesa nível TikTok, que fica aqui na Vila Olímpia, que abrigam a gente super bem. Pedro aí que cuida de toda a gravação. E... até o pessoal aí que tem interesse em gravar um podcast pode falar com o pessoal da Blue Space. Acho que vocês jogam no Instagram, vocês acham as Blue Space. Acha o estúdio de podcast e uma balada. Não é a balada, tá, pessoal? Ainda o podcast não evoluiu para um nível balada, mas ia ser legal, a gente ter uma audiência, assim. Se bem que eles têm como é que chama? O barzinho aqui do lado de fora. Bem caprichado. E que tá na TV, a Goldratt Consulting, que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições, né, que chama TOC, Theory of Constraints, TOC,
Tem toque. Eles têm O toque. pessoal briga quando a gente fala TOC, é TLC. TLC. Puxão de orelha da gerente aqui do podcast. Para ajudar os clientes, então eles usam a teoria das restrições, a TLC, para ajudar os clientes deles a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então, se você tem interesse na sua empresa, você pode entrar em contato com os consultores deles no site, que é www.goldrattconsulting.com.br. E entrando em contato, você fala assim, pô, eu ouvi no podcast e tal, que vocês aplicam a TOC, pode falar da gente. TOC não, TLC. TLC. Eles vão dar um toque. Desculpa, gente, eu tô com toque. E Alceu, a pergunta aqui que eu gosto de fazer para os nossos convidados, quando a gente está falando de liderança, eu gosto de entender, né, o líder que eles admiram, né, a liderança que eles admiram e por quê. Então, qual seria a sua? É engraçado. Assim, eu não diria que eu tenho um líder que eu admiro. Eu acho que é um conjunto de coisas que você vê, é um conjunto de experiências, é um conjunto de pessoas que vão construindo. E eu diria que eu começo pelo meu pai. Meu pai foi um grande líder, né? Não só como pai, mas ele foi um grande líder no negócio que ele fazia. Meu pai começou como engraxate. Ele foi diretor-geral do Banco do Brasil, na área internacional, responsável por todas as agências da Europa, por exemplo, né? Foi um cara super bem sucedido, né? E qual era o diferencial dele? O diferencial dele era o toque humano, era a sensibilidade para com as pessoas. Existem outros líderes? Existem líderes religiosos. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas adoro Gandhi. Existem pessoas com carisma político, não vou falar de política aqui, mas tem a habilidade de movimentar massas, pessoas numa mesma direção. Tem os bons e os ruins, né, que fazem a mesma coisa, né? E tem líderes empresariais, né, que sim. trazem resultados fantásticos pelo bem e pelo mal, né? Você pode olhar um Steve Jobs e dizer, pô, esse cara é fantástico. Você olha um pouco mais da história dele, ele fez algumas coisas não muito legais também, né? Um cara genial, brilhante, né? Sei lá, você olha um cara do Walmart lá agora, esqueci o nome dele. Os Koch Brothers, né? Não. Os Koch são da Koch Industries. Sam Walton, isso. Sam Walton, o cara foi meu genial, um cara genial. Agora, eu jamais faria o que ele fazia todo dia de manhã com os funcionários dele. Eu não me veria fazendo um negócio dele. O que ele fazia todo dia de manhã com os funcionários dele? Ele juntava, no começo, né? Ele juntava todos os funcionários e fazia uma lavagem cerebral com o pessoal. Tem que vender, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Deixa eu falar que eu trabalhei no Walmart em 2017, 18, e ainda acontecia isso. Não era todos os dias, mas o pessoal tinha um grito de guerra. Era constrangedor, não era legal. Qual que era o grito de guerra? Ai, não lembro. Eu não gritava com as pessoas. Era meu negócio meio PNL, meio Igreja Universal. Nada contra a Igreja Universal, mas não faz muito meu estilo. Não julgo. Mas o cara montou um império. Né? Ele sabia o que ele estava fazendo. Pra né? Ele tava fazendo. Todos os países, cara, é difícil. Você tem que ter alguns rituais mesmo, assim. Pois é. Mas alguma coisa de bom ele tinha, porque ele conseguiu chegar lá, né? Então, o que eu gosto é de olhar as experiências de uma maneira geral, né? Todas as experiências. E pegando as pecinhas, né? E vão pegando as pecinhas boas, né? Vão pegando o que é bom e vamos agregando, vamos juntando, vamos construindo a nossa forma de trabalhar. Isso que você falou no seu exemplo, que você estava falando assim, pô, pessoa que tem a capacidade de mover as massas, né, para o bem e para o mal, é uma das coisas que está no topo dos nossos pilares do hexágono da liderança, é integridade. Porque de que adianta você ser um bom líder, bom em todo o resto, se você não tem integridade? Cara, você é um ótimo líder do mal, você criou o super vilão aí do Batman. O exemplo disso é Hitler. Ele foi um super líder. O que ele fez, juntar aquela massa toda para fazer, o que ele fez, ele era um líder, não tem dúvida. O líder que juntou todo mundo e direcionou para o mal, para uma
coisa não íntegra, e aí deu no que deu. Exatamente. Então, você tocou um ponto muito, muito importante. Ética, integridade, né? Isso daí é fundamental. Isso com daí certeza. É inegociável. Tanto que no nosso ciclo de formação, né, a gente passa muito dessa parte, a gente estuda muito filosofia. Né? A gente recebe convidados lá nos nossos jantares, né, semanais, que vão trazer também essa parte de filosofia, convidados que trazem essa parte de negócios também, para que o nosso convidado, pelas leituras que ele tem que fazer, pelas pessoas que ele está interagindo, ele consiga formar e fortalecer o senso crítico, essa bússola moral que vai guiar ele, porque para que ele não seja aquela pessoa que vai levar todo mundo para o desfiladeiro. A gente tenta desenvolver essa liderança em todas as pessoas. Você me lembrou de uma coisa que meu pai dizia sempre pra gente. Ele falava assim, olha, não interessa o que você seja, você decide o que você vai ser na vida. Seja o melhor naquilo que você faça. E ele complementava, ele falava assim, não me importa se você vai ser gari, mas seja o melhor gari da tua cidade. Agora ele sempre dizia, você está competindo com você não está competindo com os outros. Seja melhor a cada dia que passa. Se você foi bom hoje, amanhã você tem que ser melhor. E depois amanhã você tem que ser melhor do que você. Você não está competindo com os outros. Você não vai passar a perna em ninguém. Você não vai derrubar ninguém para subir. Você vai melhorando naquilo que você faz. Isso aí dá mais 1 hora de podcast aí só falando sobre isso. Aí já tem tanta coisa na ponta da língua. Pois é. Acho que são great closing remarks. Legal. Elcio, eu queria agradecer você pela sua presença aqui, por todo esse papo que eu acho que foi valiosíssimo para quem está assistindo a gente, para a gente que está presente. E agradecer pela sua presença. E para vocês aí, gente que estão assistindo a gente também, onde as pessoas podem te encontrar? Porque se bem que é low profile, né? Então fica difícil delas te acompanharem no dia a dia. Você tem alguma rede social que você usa? Eu não posso quase nada. LinkedIn é o lugar mais fácil de me achar. Ou você entrar aí no site da Ingênico, acompanhar aí o LinkedIn da Ingênico. E lembrando aí mais uma vez do nosso fórum, gente, a 10ª edição do Fórum Liberdade e Democracia, que vai acontecer no dia 20 de outubro no B32, aqui na Faria Lima, em São Paulo. Então, se você quer participar, o tema já tem, que é a pobreza e a riqueza das nações. A gente em breve vai divulgar os nossos keynote speakers, o nosso keynote speaker e todos os speakers. O tema tá super legal aí que a diretoria de fórum tá fazendo. A gente tem aqui dentro do nosso instituto uma diretoria de tão grande que é o fórum, né? Uma diretoria exclusiva que fica o ano inteiro preparando esse fórum, que é o maior evento que a gente tem. E a gente vai gravar podcast ao vivo no dia, hein? Exatamente. Nossa, do último que a gente teve, eu gravei 8 podcasts back-to-back, assim, ó. Porque, tinha Torben Grael, tinha gente... Nossa, tinha muita gente. O Morton Blackwell, que era o braço direito do Ronald Reagan, que foi lá e tive a chance de falar com esse cara, o Tal Tsafani, que ele é CEO do Ayn Rand Institute. Né? Pô, assim, legal. É uma chance bacana. Até o Guaidó, eu falei por vídeo com o Guaidó, gente. Muito bom. A gente acaba tendo muita oportunidade com isso. Então, se inscreva no site forumsp.org. Você não está comprando nada, você vai ficar por dentro de quando começarem as pré-vendas para você pegar o primeiro lote, porque são 500 lugares apenas. E para você ficar por dentro do IFL, segue o nosso Instagram, que a gente posta também lá o podcast lá sempre, todas as pessoas novas que a gente está trazendo, @IFLSP, porque tem IFL pelo Brasil inteiro. Então tem IFL Brasil, tem IFL Goiânia, IFL Curitiba, IFL Rio de Janeiro, IFL Brasília. Então siga a gente aqui, FLSP. Beleza? Mais uma vez, gente, obrigado pela presença de todos. Obrigado a vocês pela oportunidade. É um assunto que eu gosto de falar bastante. A gente também gosta. E eu estou à disposição para falar sempre que quiserem. Muito bom. No meu LinkedIn, obviamente, tem o meu contato. Se quiserem mandar mensagem, responde rápido. Eu respondo. Olha o tudo aumentando. Tudo list ali. Valeu, gente. Valeu. Para você que está assistindo, até a próxima. Obrigado, pessoal.